RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso primeiro tema tem a ver com a visita efetuada pelo Ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, aos serviços da segurança da inspeção econômica, na verdade, a Direção de Regulação das Atividades Econômicas, a DIRCAI, conhecida comumente como a Inspeção Econômica. Após esta visita, o ministro disse ter constatado que esta instituição não dispõe de meios para funcionar com dignidade, começando por falta de meios rolantes até as próprias instalações da instituição que não configuram como as melhores para que os técnicos possam exercer da melhor maneira as suas atividades. O ministro disse que o governo já tem um outro edifício identificado para a transição ou a transferência dos serviços da DIRCAI e também prometeu, quiçá até o final do ano, poder dotar a instituição de meios rolantes necessários para o exercício das suas atividades. Acrescentou ainda a Gareth Guadalupe que também a DIRCAI passará a ter um número gratuito para que os cidadãos, para que os consumidores possam ligar e assim denunciar eventuais irregularidades, sobretudo na fixação de preços ou então na especulação de preços que se tem verificado ao nível do mercado, condicionando assim o verdadeiro impacto das políticas econômicas que têm sido adotadas pelo Executivo. É por aí que vamos passar a análise. Carlos Semedo, creio que também escutou estas declarações do Ministro das Finanças, mas de qualquer maneira os serviços de inspeção econômica, o da DIRCAI, são de todo necessárias para o melhor funcionamento do mercado, para o cumprimento do preço e para que os cidadãos, os consumidores não sintam de facto sempre subcarregados, mesmo quando o governo define políticas e preços mais acessíveis, certo? Muito obrigado, Josimar. É um tema muito importante, sim, e há que ressaltar essa situação. Eu vi uma reportagem da RSTP em que os senhores técnicos e os inspectores dessa instituição enterravam produtos considerados altamente perigosos para a saúde humana. Sim, todos os serviços de fiscalização e de inspeção são fundamentais e é necessário que eles sejam dotados dos próprios mecanismos, não só mecanismos de atuação rápida, meios rolantes, meios de fiscalização, meios de ensaio laboratorial, porque mais do que propriamente intervirem no mecanismo do controle das especulações, é necessário, mas há outros serviços que podem coadjuvar nesse aspecto, sobretudo os serviços das finanças ou outro tipo de organismo. É sim, Josimar, o que grandemente me preocupou é o estado sanitário extremamente crítico, segundo diz a reportagem e o técnico que foi ouvido pela RSTP, em que as salmonelas as bactérias que infectavam aquele produto atingiam um grau de elevação tal
que poderiam ser e seriam, de facto, um perigo para a saúde pública. É esse aspecto que eu quero chamar a atenção. Esse é um dos mais graves aspectos dos crimes económicos. O elevar de preços, o de manipular os pesos, o de aldrabar nas medidas. Nós lembramos, curiosamente, que havia um curioso senhor em São Tomé que esticava o elástico para vender 1 metro por 80 cêntimos, 80 centímetros. Isto está na nossa memória de infância, e muitos deles aldrabam os pesos. Tudo isso convém ser reprimido, mas para mim o aspecto que convém ressaltar é o aspecto da saúde humana, que isto pode conduzir a mortes. Portanto, Josimar, espero que sim, que o ministro possa dotar o organismo, até porque o organismo mostrou aos santomenses que pode atuar de uma forma que os santomenses devem aplaudir. Eu só faria um pequeno reparo, lá está o Carlos Semedo com os seus reparos. Numa situação de grave perigo para a saúde pública, como a reportagem vem dizer, naquelas toneladas dos produtos apreendidos, em vez de os enterrar, porque vai provocar uma contaminação dos solos, não basta só regá-los com gasóleo, com gasolina para os inutilizar, porque as pessoas durante a noite poderiam desenterrar para voltar a vender, nós sabemos que em São Tomé tudo isto é possível, mas sim incinerar, isso é que era o caminho certo. Portanto, dotar, é pouco provável que este organismo possa ter o acesso a uma incineradora, mas não nos esqueçamos que os hospitais têm incineradoras que podem permitir. Portanto, só se devia ter queimado. E o último aspecto, Josimar e meus queridos amigos, é, em Portugal, como em São Tomé, as pessoas pensam que em São Tomé não existem leis, existem todas as leis necessárias, desde a nossa Constituição da República, e as leis anti-económicas também existem no território de São Tomé. E as leis anti-económicas, quando a saúde pública, a difusão de epizootias, não é? Eu vou explicar muito rapidamente, a epizootia não é mais do que aquelas doenças provocadas por vírus ou por bactérias, causadas por seres humanos para destruir outros seres humanos ou os animais. Ora, isto são crimes graves que devem levar imediatamente ao encerramento do estabelecimento onde houve a apreensão destes objetos. Está na lei isto, está na lei de processo e nas leis respectivas, ao encerramento do estabelecimento, à detenção em flagrante delito do agente económico e ao julgamento desse agente económico. Eu aplaudo esse vamos ver. A verdade, Carlos Semedo já concentrou muito neste caso, é que nada disso, até o que se sabe, aconteceu. Eu, inclusive, interpelei o ministro da Economia e Finanças sobre esta questão. Ele diz que está à espera que a DERCAI siga os seus procedimentos, mas diz agora que haveriam ações que deveriam ser imediatas, não é? E entende-se o facto de nem o governo, nem a DERCAI quererem ou terem revelado a identidade da empresa ou do operador econômico que tinham esses produtos? Não, tem que ser revelado. Josimar, ainda bem que me faz essa observação. Os agentes da DERCAI são aquilo que a lei considera agentes de autoridade. Quando eles atuam, assim como a AGER quando atua, assim como a direção das alfândegas quando atua, Josimar, está a atuar revestido de um poder que está na lei. Ora, se eles têm o poder de estar na lei, é aquilo que se chama um poder de autoridade policial. Ora, se a autoridade policial, imagine-se, Josimar, que neste momento a RSTP está a emitir programas ilegais. Graças a Deus não está, graças a Deus você tem as licenças, graças a Deus podemos falar. Mas estamos em ato de emissão. Qualquer agente regulador ou fiscalador pode dizer: vocês estão a fazer uma televisão ilegal, têm o direito de invadir o espaço e de prender as pessoas que estão. Nós não, graças a Deus, nós estamos... Bom, eu estou a brincar, mas não estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. Portanto, o agente da DERCAI, Josimar, tem poderes para entrar naquela empresa, quem quer que seja o empresário, e no ato em que ele apreende todas aquelas toneladas que a nossa RSTP fez a reportagem, ele tem o dever de deter em flagrante delito, isso é que é flagrante delito, o dono da loja ou o dono dos produtos. Não, veja, a detenção dos militares foi ilegal porque foi em relação aos civis. A detenção que a DERCAI tem que fazer no ato da apreensão é imediata. O senhor está preso, algeme-se o senhor, ou proteja-se o senhor, e o que é que faz? Redige-se o auto e tem que entregar ao Ministério Público.
não é? E o Ministério Público tem 48 horas para apresentar a juiz de instrução para verificar a gravidade do crime, e a gravidade do crime mede-se pelo exame direto que diz que está feito. As autoridades laboratoriais de São Tomé, eu ouvi pela sua reportagem, vinha dizer que mais de 98% de contaminação que atenta contra a saúde humana. Portanto, o Sr. Garrett, ao dizer isso, tinha que ter dado mecanismos e instruções ao agente ou aos agentes que lá estiveram, ao chefe da brigada, e o relatório já deveria estar pronto, mas o Ministério Público, Josimar Afonso, com base na reportagem que o senhor fez, teria que ter autuado imediatamente um processo de natureza criminal. Aí eu já tenho dúvidas sobre se poderia haver detenção, porque já não havia flagrante delito. Percebeu? Portanto, o flagrante delito é no momento em que se está a cometer o crime, no momento em que eles fazem a apreensão, ou ato seguido a cometimento do crime. Ora, passaram-se esses 15 dias, o Ministério Público, quando muito, teria que ordenar uma detenção fora de flagrante delito com as provas para apresentar. Mas isso tinha que ser atuado. Fique claro que, se não foi feito, é uma falha grave na defesa da saúde pública dos santomenses. Obrigado, Carlos Semedo, por estas notas. Arsemiro dos Prazeres, como é que vê estas constatações e promessas para já do Ministro da Economia e Finanças, em nome do Governo, naturalmente, de poder melhorar as condições de trabalho da Direção de Regulação e Inspeção das Atividades Econômicas? Para chegar a esse ponto, eu faria primeiro um historial dessa instituição ou dessa instituição do Estado, que tem a ver um pouco com a cautelar a maneira de se processar o comércio no nosso país. Eu faço um historial por quê? Porque eu fui um dos primeiros a lidar com esse tipo de coisas quando fui Ministro do Comércio pela primeira vez em 1992. E naquela altura ela não chamava-se DERCAI e nem tinha todos esses atributos, era apenas uma direção de atividades econômicas. E tinha naquela altura instrumentos muito reduzidos, em relação a hoje, eram até arcaicos, para poder tratar dessa questão. E nem naquela altura os elementos de criminalidade econômica usados pelos operadores comerciais eram os mesmos que agora. Naquela altura, o objetivo maior era acabar com a bicha. Nós tínhamos herdado um comércio centralizado, onde quem tinha o poder de dispor, de colocar à disposição dos utentes o material alimentício, que era a maior parte do que existia nos armazéns, era o próprio Estado, através da Unigec e dos armazéns do povo. E isso, obviamente, naquele tempo, o maior, digamos, constrangimento para o consumidor não era a qualidade nem o preço dos produtos, era a falta dos produtos. E nessa altura, o que existiam eram bichos, era bicho para tudo quanto é lugar. Então, o papel da atividade econômica era ajudar o governo a terminar com as bichas. Então, o que era? Depois de nós termos criado mais de 300 e tal instituições de comércio informal, até nos vários luxães, que podiam dispor daqueles mantimentos que existiam sob o poder do Estado, e aí poder fazer com que as pessoas pudessem ter acesso muito mais rapidamente com isso, permitia que as bichas acabassem no centro da cidade. Para isso, a direção de atividades econômicas tinha o papel primordial de ir ver se esses novos, naquela altura, agentes comerciais não guardavam esses produtos nos armazéns como faziam, como retiam os armazéns do Estado, permitindo assim com que toda a gente tivesse o acesso, aí permitisse a compra livre e direta, sem bichas por parte dos consumidores. Esse era o verdadeiro papel naquela altura. É verdade que havia, como disse o Carlos Semedo, pequenas delinquências comerciais, assim se pode dizer, eram do tipo vender o metro de alguma coisa de tecido, em vez de 1 metro eram 90 centímetros, o quilo de alguma coisa, as balanças naquela altura não eram de maneira nenhuma digitais, eram balanças com peso, e os pesos estarem um pouco adulterados,
e o consumidor sentir-se um pouco lesado por isso. Então, e também, como estávamos a sair de um sistema de mercado centralizado para comércio livre, havia o tal livro. Era um livro que era obrigatório todas as casas comerciais terem, que levavam a direção de atividades econômicas para que fosse selado, carimbado. E depois de estar selado e carimbado, eles não podiam sair daqueles preços que eles tabulavam. Portanto, mesmo que por alguma razão tivessem que aumentar este ou aquele preço, se tivessem que aumentar, tinham que retornar com os livros para a direção de atividades econômicas para então sofrer uma certa alteração. Portanto, isso permitia com que o trabalho da atividade econômica naquela altura fosse mínimo. Podia-se fazer até, muitas vezes, essas visitas a pé. Por isso, não precisava de muitos atributos. Naquela altura, a direção de atividade econômica não precisava de muitos instrumentos para fazer a sua atividade. Havia uma carrinha ou duas, uma do diretor, outra do subdiretor, que, quando precisava se passar para além da fronteira da capital, pudessem levar 2 ou 3 agentes que rapidamente faziam o controle da situação, porque haviam os tais livros. Obviamente que, passado o tempo, e com o explodir de toda uma atividade comercial que passou com outros instrumentos, inclusive com instrumentos que hoje nós conhecemos, também foram aumentando, nesse caso, delinquências comerciais de outro nível. E como agora se vê, e existe-se agora atualmente, já na perspectiva de adulteração da vida útil biológica dos produtos. Isto, naquela altura, não era uma responsabilidade da atividade econômica, era sim uma responsabilidade da direção de serviços sanitários, do cuidado de serviços sanitários. Portanto, que em consonância, quando houvesse necessidade disto, se houvesse notícia que algum produto está a produzir em um determinado local, faziam uma cobertura conjunta. Evoluiu-se isso e foi-se adaptando depois para a atividade econômica, depois passou a ser um Instituto de Atividades Econômicas, passou a ter inspeção, aliás, passou a ser inspeção de atividades econômicas, não mais direção de atividades econômicas, quando se agregou essa parte sanitária. Então, teve-se de fazer foi até, acho que foi já na segunda fase, já antes do ano 2000, que se fez a transição de alguns técnicos dessa estrutura sanitária do Ministério da Saúde para então, a ex-direção de atividades econômicas. E ela, então, passou a agregar, e também nos seus estatutos, o estatuto de inspeção de atividades econômicas. Não só fazia o controle dos preços, mas também da inspeção, digamos, biológica dos produtos que vendia. E foi avançando, foi ganhando mais alargamento, mas, infelizmente, não só a estrutura que ela teve primitivamente nos anos 90, que era a casa onde estão, permaneceu, os veículos que tinham deixado de ser adaptados ou, digamos, exigíveis para esse tipo de atividade agregada que ela ganhou, e foi-se arrastando no tempo com o decorrer, obviamente, das capacidades, digamos, mais exíguas dispostas nos orçamentos para poder disponibilizar as várias instituições e, obviamente, também a inspeção de atividades econômicas. Chegando a tal ponto, com a necessidade que se tem atualmente, depois de fazer esse upgrade na sua estrutura institucional, ou de estatuto, agora com a função muito mais elevada, DERCAI hoje, eu nem sei mesmo o que quer dizer esse tipo de DERCAI, o que é que ela quer dizer com isso, mas resumo que tenha também atividade inspecional e que possa, eventualmente, ter outras valências para aquela que a inspeção tinha. Obviamente que não se acompanhou no tempo com dar a essa instituição outros instrumentos e outras capacidades de poder intervir rapidamente. Se naquele tempo se podia fazer, ainda que no espaço com alguma calmaria, as inspeções da atividade desses comerciantes, agora os instrumentos de delinquência comercial são muitos e que se fazem muito rapidamente, o que exige também dessa instituição maior rapidez no tratamento desses ilícitos. Ora, não tendo mecanismos para acompanhar rapidamente isso, ela fica em desvantagem. Obviamente que precisa ser atualizada e acho que o ministro
tem toda a razão em querer agora dar instrumentos, digamos, adequados para que a instituição tenha realmente capacidade de intervir mais rapidamente nos delitos comerciais que agora acontecem, fruto, obviamente, dos novos tempos de vida que nós agora todos vivemos. Obrigado, Arzimir, com um pouco desta resenha histórica também. Liberato Muniz, como é que vê para a situação atual desta direção? É Direção de Regulação e Controlo de Atividades Econômicas, a DIRCAI. Como é que vê para estas declarações do ministro em querer melhorar os meios operacionais da instituição? Eu julgo que tudo que tem a ver com melhorias, e particularmente, como disse bem o Dr. Carlos Semedo, quando é com a saúde pública, particularmente neste nível, que nós temos que saudar e temos que apelar que se encontre rapidamente todas as condições para salvaguardarmos o que é essencial, que é precisamente a vida das pessoas, não é? Isso confronta diretamente com a vida das pessoas. Então, é de saudar ao ministro por esta visão e por essa tentativa de querer pelo menos resolver isso. Mas muitas vezes, meu amigo Josemar, eu julgo que nós, em São Tomé e Príncipe, falamos, dizemos que fazemos, temos boas intenções, mas que naquilo que é governação, naquilo que é organização para se governar, para se obter resultados, eu julgo que nós, em São Tomé e Príncipe, de 0 a 100, estamos talvez em 2 ou 3. Porque o que eu noto é que as coisas não são feitas da forma organizada e sistematizada. De forma que eu ao assumir o governo, eu tenha já 2, 3 ou 4 pontos que eu julgo ser essencial para suster toda a minha governação. E, concretamente, neste ponto, o que é que eu digo? Qual é? Eu ouvi bem o ministro das Finanças a falar, eu ouvi bem as perguntas que o Josemar fez e daquilo que tentava encontrar para a melhor resposta em relação a isso. Mas qual é o problema que nós temos em São Tomé, Sr. Ministro das Finanças, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da República, todos os grandes, as pessoas com grandes responsabilidades em São Tomé e Príncipe? É que nós ganhamos um país, e é bom que se diga as coisas assim como elas são, para que se possa resolver. Nós ganhamos um país em que, infelizmente, independentemente de ser alguém nosso amigo, ou muito conhecido, ou com mais condições, nós temos um país em que cada um faz negócio praticamente onde está. Cada um usa São Tomé e Príncipe e onde está para resolver o seu problema. Claro está, como digo sempre, salvo raras exceções, porque ainda, felizmente, temos que encontrar essas raras exceções. Eu pedi ao Sr. Ministro, primeiramente, que fosse tentar saber, pelo menos, onde é que estão, por exemplo, os negócios das pessoas que trabalham na DIRCAI ou outras instituições mais. Isso porque eu não posso estar a pagar gente que faz inspeção econômica, gente que lida com aquilo que é preciso para o dia a dia da vida das pessoas, da família que precisa para comprar 1 quilo de arroz, para comprar feijão, para comprar óleo, para comprar azeite, para comprar farinha de trigo, para comprar açúcar, e não estar a receber o suficiente para que eu possa sustentar a família que eu tenho e viver descansado para resolver este problema. Então, o que é que se fala em São Tomé há anos-luz, há anos mesmo, em relação à inspeção econômica? É que as pessoas, quando fazem inspeção, ao invés de se preocuparem verdadeiramente para fazer a fiscalização em nome do país, por exemplo, em nome do país, eles fazem para resolver os seus problemas. Se eu puder levar talvez 3 ou 4 sacos de arroz e aquele arroz que é mais ou menos bom passar, tanto faz, eu resolvi o meu problema. Se eu puder levar uma caixa de uísque para aí fora e aquilo passar, porque mas o uísque não é mais ou menos bom, então que passa? Então, o que é preciso, meus senhores? É preciso nós assentarmos sobre o país, conhecermos os problemas verdadeiros do país, falarmos com as pessoas que trabalham nessas secções, os problemas que elas têm e que elas encontram, com que elas confrontam todos os dias. Saber o porquê que nós, hoje, chegamos a frangos
naquela quantidade, nesse estado. O senhor ministro tem a consciência de quanto frango em não condições nós já consumimos em São Tomé e Príncipe? O senhor ministro tem a noção de quantas vezes os frangos em São Tomé e Príncipe são congelados, descongelados, e não há energia, deixou de haver energia, e mesmo assim são vendidos normalmente em São Tomé e Príncipe? O senhor ministro tem essa consciência? Então, como resolver este problema? Se nós não encontrarmos, e quando eu digo isso em relação à instituição econômica, digo isso em relação a outras instituições do Estado em São Tomé e Príncipe, e mesmo privadas. Por quê? Há algo em São Tomé e Príncipe que nós também consolidamos, é que eu tenho filho para criar. E cada um que tem filho para criar, como não recebe o suficiente e como não tem condições suficientes do Estado para trabalhar, o que ele faz todos os dias é tentar resolver o seu problema. Se eu contrato hoje o Asemiro dos Prazeres, um exemplo, ou o Carlos Semedo, outro exemplo, para, por exemplo, ser administrador na Universidade de Luzira e ficar lá 8 horas, a ganhar, por exemplo, 15 ou 20 mil euros, ele aceita, mas no dia seguinte, como ele precisa de 30, ele vai ficar 2 ou 3 horas na Luzira e vai fazer outras coisas no outro sítio e outro que se lixe. Então, é preciso que a gente consiga organizar o país. E organizar o país significa que não é só a DERCAI, são todas as instituições que brigam com o dia a dia do país para que elas possam funcionar e que elas possam ter condições de o fazer efetivamente. Porque, meus senhores, se nós formos a ver os caldos que é em São Tomé e Príncipe, os chouriços que é em São Tomé e Príncipe, a condição como embrulham os arroz em São Tomé e Príncipe para venderem, a condição como vendem os frangos no churrasco em São Tomé e Príncipe, as condições como vendem peixe, as condições como os talhos funcionam no mercado do Bobô Forro. Ou seja, nós temos coisas que é de bradar aos céus. Então, é preciso, efetivamente, que o Estado santomense tenha consciência que o problema é muito mais grave do que está a tentar encontrar uma solução para DERCAI, amanhã é para a EMAI, e depois da manhã é para a ENAPOR e para aí fora. Não, há que sustentar para se tentar resolver. E eu digo sempre, não se vai conseguir resolver tudo num dia, mas é preciso estruturarmos para resolver. Senão, o que o ministro acabou de dizer vai ser mais um disse que disse, porque daqui a 1 mês, 2 meses, quando se passar por DERCAI, vamos encontrar exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque não há dinheiro, porque aquilo que estava à espera para receber não se conseguiu resolver e teve-se que pagar salário e por aí em diante. Então, eu julgo que o problema tem que ser coletivo e deve funcionar em todos os setores. Eu, como eu iniciei, é de saudar efetivamente isto, mas a sua resolução tem que ser estruturada, porque veja só, meu amigo Josemar, nós estamos aí na rádio, somos todos primos, já lá vão anos. Vocês já viram quantas vezes falamos do problema dos medicamentos nos hospitais? Quantos ministros, quanto governo já mudou? Quanto governo disse que ia resolver? O problema dos hospitais continua exatamente o mesmo. As pessoas continuam a vender comprimidos, veja só, um Estado responsável, independentemente deste governo ou do passado e por aí fora, tanto do ADI como do MLSTP e outros, continuam a vender os medicamentos que matam pessoas na praça pública e continuam a ser recebidos pelos primeiros ministros, por diretores e por aí fora, porque estão a pensar na campanha, estão a pensar em algo que cada um possa resolver a sua vida porque tem filhos para criar. O problema é precisamente esse. Ou nós mudamos, ou vamos continuar cada dia a fazer mais uma entrevista, a dizer mais uma coisa, mas que não se resolve nada.